O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no sexto domingo da Páscoa e alguns temas saltam aos nossos olhos a partir das leituras que nós ouvimos. Por isso, elenco como tema dessa pregação os 5 aspectos, 5 sinais da presença do Espírito Santo em nossa vida. Tiramos 3 deles a partir da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Como contexto, é interessante percebermos que, historicamente, os apóstolos, logo após a ressurreição, logo após a vinda do Espírito Santo, eles começam de modo ardoroso a pregar a fé para todas as pessoas. E grandes eram as multidões que se convertiam por causa da pregação dos apóstolos. À medida que o número ia crescendo dos discípulos de Jesus, ia crescendo também a perseguição. Portanto, estamos acompanhando a perseguição aos cristãos. Por isso, Filipe deixa Jerusalém e vai para Samaria, para outra região, para pregar a palavra de Deus. Portanto, nós entendemos que de todo o mal, Deus é capaz de tirar um bem. Em meio às perseguições e tribulações, a igreja crescia em números, crescia em conversões, em empenho em tornar o nome de Cristo conhecido. Portanto, o primeiro sinal da presença do Espírito Santo que nós acompanhamos é o discurso eloquente, audacioso de Filipe. Assim também nós precisamos compreender que precisamos ter um discurso audacioso. Um discurso que faça com que gere conversão, mudança de vida. Para que nós possamos reforçar algo primordial em nossos tempos, a identidade católica. Precisamos nos portar como verdadeiros católicos. Não basta ser de nome, é preciso ser de fato. Para que pouco a pouco vá morrendo aquela frase: católico não praticante. Queremos que todos os católicos se tornem praticantes da palavra de Deus, para que possam vivenciar isso em suas vidas. A radicalidade de ser cristão, de em tudo seguir a Jesus Cristo. Isso é possível pela ação do Espírito Santo, porque iremos perder o medo, porque iremos pouco a pouco destruindo essa cultura do respeito humano, onde certos temas são delicados, não podemos falar, porque vamos nos dispor com este ou com aquele grupo. Precisamos ter reforçado em nós a identidade católica. Nós o somos em todos os ambientes, até mesmo naqueles que não são favoráveis. Portanto, estampo uma cruz, uma camiseta, falo de Jesus, convido a Santa Missa, rezo o terço, carrego o terço comigo. Eu preciso ter essa alegria e essa convicção que, de fato, ser católico, nós o somos
em todos os lugares e não devemos ter medo e nem vergonha ou timidez. Recordemos o que diz a palavra de Deus. Não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de filhos, que nós queremos colocar em prática o anúncio da palavra. O segundo aspecto da presença do Espírito Santo em nossa vida. Filipe, ao falar com convicção sobre Jesus Cristo, ao anunciar a boa nova, era acompanhado de grandes sinais, de prodígios, de milagres. Onde está o Espírito Santo? Há milagres, há prodígios, há bênçãos. Precisamos ter a convicção que ainda hoje Jesus continua realizando tantos milagres, tanto em nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos amigos e tantas pessoas que com confiança pede o seu auxílio, pede o seu socorro. São José Maria Escrivá dizia, recordando a cada um de nós, que o poder de Cristo não diminuiu ao longo dos séculos. Ele continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, que destina a cada um de nós, seus filhos, tantos milagres que tanto necessitamos. E ainda mais, estaremos sempre necessitados de milagres, porque estaremos sempre cumprindo aquilo que disse o Senhor. Batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Estamos sempre pedindo ao Senhor tantas graças, tantas bênçãos. Nunca estamos satisfeitos com a situação em que estamos. Talvez em algum momento da vida possa dizer, eu só tenho a agradecer. Sim, talvez materialmente temos tanto a agradecer, e de fato, devemos ser agradecidos, diz a palavra de Deus. Mas ser agradecido não nos tira do dever de pedir. Pedir dons espirituais, sobrenaturais. Uma fé sempre viva, uma esperança que não decepciona, uma esperança que nos leva a pedir a perseverança final. Pedir a paciência, o amor, a compreensão, os frutos do Espírito Santo. Ao longo da nossa vida, estaremos sempre pedindo algo ao Senhor. E Ele, como um bom Pai, nos dá tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Se estamos movidos pelo Espírito Santo, vamos sempre ver os milagres de Deus em nossa vida. E ainda mais, num tempo tão marcado por pessoas que desacreditam do poder de Deus, precisamos nós testemunhar as graças que nós recebemos. Aquela frase tão famosa, graça alcançada, graça testemunhada. Isso deve se tornar uma verdade também em nossa paróquia. Começarmos também a divulgar, a contar as graças e os milagres que o Senhor faz em nossa vida. Porque tantas pessoas, no momento difícil, de perturbação, de fragilidade, começam em seu coração a duvidar de Deus. Quando nós escutamos um testemunho autêntico de uma graça alcançada, revigora o nosso coração e nos leva também a, com mais confiança, pedir a Deus aquilo que tanto necessitamos. Portanto, é a ação do Espírito Santo que nos leva a pedir milagres. Terceiro aspecto, também tiramos dos Atos dos Apóstolos. Era grande a alegria daquela multidão que escutava os discípulos. É próprio do católico a alegria. Não uma alegria qualquer. Alegria de contar sempre com o Senhor. Alegria verdadeira de dizer, em meio às dificuldades, tribulações, em tudo, eu consigo contar com o Senhor. Eu consigo ver o Senhor presente em minha vida. Tanto é verdade, onde há o Espírito Santo, há alegria, há bom humor, há capacidade de rir também das próprias dificuldades e poder contar mais com o Senhor do que consigo mesmo. A tristeza é fruto do pecado em nossa vida. Nós estamos imersos no pecado, imersos em vícios, tornamos-nos pessoas tristes. Por isso, devemos nos perguntar, o que domina em meu coração? A alegria de poder contar sempre com Deus? Ou a tristeza de se achar sozinho, como se ninguém se preocupasse, se ninguém notasse as suas dores? Precisamos também extirpar de nós os elementos de tristeza, o mau humor, a acidez nas palavras. Tantas pessoas parecem que se portam como se estivesse batizada no vinagre e crismada no limão, sempre ácidas, ranzinzas, que reclamam, que resmungam. Ou seja,
A alegria cristã nos faz ver que tudo é possível, porque o Senhor nos dá solução. O Senhor nos dá sempre a capacidade, pelo discernimento que vem da fé, de encontrarmos sempre o justo caminho. Não nos deixemos levar pela tristeza. Não deixemos que a tristeza invada os nossos corações, mas tenhamos a alegria de poder contar sempre com o Senhor. Quão importante é nós recordarmos aquilo que escutamos em Neemias. A alegria do Senhor será a vossa força. E São Paulo diz de um modo ainda mais incisivo: alegrai-vos. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Precisamos encontrar sempre em Deus a fonte da nossa alegria. Um quarto aspecto da presença do Espírito Santo em nossa vida. Na primeira carta de São Pedro, segunda leitura da missa de hoje. Que nós possamos dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos pedir. Dar razão da nossa fé, ou seja, dar motivo à nossa esperança, porque cremos em Deus. Algo tão simples, mas tão importante. Se alguém te perguntasse hoje, por que você crê em Jesus Cristo? Por que você vai à Santa Missa? Você teria a convicção de responder: eu vou porque amo a Deus e sei que Ele me amou por primeiro e se entregou para me salvar. E sei que preciso de Deus e não encontro em outro lugar respostas que somente em Deus encontrei. Eu preciso ter convicção da minha fé, para que eu possa também compreender que a minha história de vida pessoal é uma história de salvação. Eu preciso compreender que todos os aspectos da minha vida, eles não estão desajustados, desconectados. Pela minha fé, eu consigo fazer a experiência dos discípulos de Emaús. Jesus se aproxima e vai pouco a pouco explicando tudo o que me aconteceu ao longo da vida. E ao final a conclusão é necessário que Cristo passasse por tudo aquilo para que entrasse em sua glória. Assim também, pela fé nós compreendemos que tudo o que nós passamos é necessário, porque é o meio que nós temos de alcançar o céu. Ou seja, pela nossa fé em Deus, nós compreendemos que a nossa amizade com Jesus, a nossa história com Jesus, é uma história de fé, uma história de salvação. Se nós damos razão da nossa fé, da nossa esperança, porque reconhecemos que Deus, na sua providência, sempre atuou em nossa vida. Nada em nossa vida foi por acaso. Portanto, para nós católicos, não existe acaso, existe providência. Nós somos frutos de um amor misericordioso e providente de Deus. Tudo está sob o seu querer. Se eu não tenho convicção disso, hora ou outra eu vou duvidar do amor de Deus na minha casa, na minha família. E por último, um quinto aspecto da presença do Espírito Santo em nossa vida é de fato aquilo que ouvimos no Santo Evangelho. Ou seja, aqueles que acolherem a palavra de Jesus e o ama de verdade, ele virá e manifestará e fará morada em nossos corações. O Espírito Santo que vem habitar em nós. Esse entrelaçamento do amor de Deus em nós. Nos tornamos participantes desse amor. É o Espírito Santo que vem fazer morada, nos dizendo: não vos deixarei órfãos. Ou seja, o Espírito Santo nos conduzirá a todos os momentos da vida. Ele é o principal interessado em nossa santificação. É o principal interessado em nos levar para o céu. O que ele nos exige? Abertura de coração, disponibilidade em seguir as suas inspirações. E o sinal primeiro que nós estamos dispostos a acolher esse amor que Deus derrama em nossos corações é a oração. Uma oração humilde, uma oração confiante e perseverante. Oração humilde porque nos reconhecemos necessitados de Deus. Confiança porque temos toda a confiança que Deus é um bom Pai e dá-nos o que é necessário para alcançarmos o céu. E perseverante porque nós rezamos todos os dias. Rezamos nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas angústias, nas decepções, em tudo nós queremos rezar. Queremos pedir o auxílio do Divino Espírito Santo. E à medida que nós vamos rezando de modo confiante, de modo perseverante, tornamo-nos fiéis a Deus. Se nós somos fiéis ao Senhor, significa que nós queremos sempre estar na sua presença.
Aí está a grande questão. Será que de fato, esses diversos aspectos da presença do Espírito Santo em nossa vida, nós estamos tendo intimidade com o Espírito Santo? De modo litúrgico, a igreja é muito pedagógica. Terminada a Páscoa, domingo de Páscoa, são 50 dias até Pentecostes. Jesus que nos promete o Espírito Santo. Enviarei de junto do Pai um outro defensor. O Espírito Santo é o que? O nosso advogado. O nosso defensor. Defende do quê? Do pecado e das astúcias de Satanás. Precisamos compreender. O Espírito Santo nos defende de todos os males. Mas eu preciso sempre recorrer também a Ele, pedindo: vinde, Espírito Santo, fazer morada no meu coração. Vinde habitar em mim. Vinde me ensinar a viver a vida nova que Jesus nos propõe. Não me deixe órfão. Não é a promessa de Jesus no Santo Evangelho? Não vos deixarei órfãos. Portanto, nós precisamos sempre sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso se manifesta em obras, numa vivência com Deus. Se de fato eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou em estado de graça, eu estou em amizade com Deus. Portanto, eu não quero o pecado em minha vida. Eu não quero ter conversinhas com o pecado. Eu não quero de modo algum ter ali diálogos com o mal. Eu vou me afastar, porque não é necessário o pecado em minha vida. A presença de Deus já é o suficiente e preenche o meu coração. Portanto, irei viver de modo verdadeiro a minha identidade católica. O meu modo de agir, de pensar, de vestir-se. A minha linguagem vai ser uma linguagem pura, clara. Não vai ser aquela linguagem obscena, de duplo sentido, de sorrisinho sem vergonha para um e para outro. Ou seja, eu terei de fato esse compromisso de me portar como um filho e uma filha de Deus, manifestando na minha identidade católica, esse discurso audaz, verdadeiro. Eu irei pedir sempre milagres, não porque o milagre é o principal em nossa fé, mas porque eu sei que Deus tem poder. E se Ele nos concede uma graça especial, é porque irá me ajudar a alcançar o céu. Eu não duvido do poder de Deus. Eu tenho a alegria de ser católico, a alegria da minha vocação. Cada um recebeu de Deus uma vocação, de modo especial. Vocês, pais, mães, hoje é das mães. Olha que bela vocação que Deus lhes confiou. Mães, educar os filhos para o céu. A alegria de ser mãe, de ter menino para cuidar, de educar, de cuidar aqui e acolá. Essa rotina. Que amem, que se alegrem com tudo isso. É graça ao Espírito Santo. Se nós compreendemos que a nossa história é uma história de salvação, damos razão da nossa esperança, é porque o Espírito Santo nos mostra que tudo em nossa vida foi graças à providência. E o amor de Deus, ou seja, com laços de amor, o Senhor nos atrai, vai dizer o profeta Oséias. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos cativa para estar perto dEle. Sinal que nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós não colocamos empecilhos, dificuldades, nem para rezar, nem para a igreja, nem para ajudar, porque nós estamos movidos do Espírito Santo. Nós temos fome, desejo de Deus. Mas à medida que nós também vamos deixando morrer o Espírito Santo, nós colocamos dificuldade. É longe, é difícil, é penoso, estou cansado, depois eu vou. Ou seja, não podemos deixar morrer em nós a chama do amor de Deus. Precisamos sempre alimentá-la. E alimentamos como? Pela oração, pela vivência à Santa Missa, visita ao Santíssimo Sacramento, recitação do Santo Terço, oração em família, vivendo em comunidade. São diversos meios que nós temos de manter viva a chama do Espírito Santo. Portanto, que esses aspectos da vida espiritual levem-nos cada vez mais a nos empenhar em buscar a santidade, em desejar o céu e, sobretudo, a fugir das ocasiões de pecado. Não queiramos nós desperdiçar a amizade com Deus, não queiramos nós ser aqueles que trocam a glória de Deus por um momento passageiro e pecaminoso. Que o Espírito Santo
que mora em nós, que atua em nós, possa dar-nos discernimento a cada escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.